Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do ANSP Perfil Acadêmico, um programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João de Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e hoje tenho o prazer de convidar um grande especialista do setor. Nosso convidado de hoje é Antônio Westenberger, bacharel em Ciências Estatísticas, professor de Estatística Atuarial e coordenador da Cátedra de Saúde da ANSP. Ele é acadêmico da ANSP desde 2018 e tem uma carreira de grande relevância no setor. Seja muito bem-vindo, Antônio. Eu que agradeço, né? Só posso desejar aí que possamos compartilhar todas as nossas experiências aí com essa audiência maravilhosa. E pelo papo que a gente teve antes do programa, com certeza uma carreira com muita história, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente como é que você chegou no setor de seguros? Vou resumindo, então. Eu me considero, e fui até os 38 anos de idade, um verdadeiro aventureiro. Eu passei por indústria metalúrgica, indústria química, indústria petroquímica, companhia de seguros, né? Trabalhei também como trader no exterior, e viajei bastante. Tá? E por último, né, quando eu decidi parar com isso tudo, foi quando eu trabalhei na selva. Então, aí eu digo, chega, né? E Literalmente na selva, só para o nosso telespectador. Literalmente na selva. Literalmente na selva. Aprendi a atirar, sei atirar de 45, de carabina e de 38, porque eu não ia para a selva sem fazer um planejamento prévio, né? Aliás, o meu grande defeito é exatamente esse. Eu planejo tudo que eu tenho que fazer. Eu não faço nada que não tenha um planejamento prévio, sobretudo quando o risco é grande. Exato, com um bom matemático. E aí, nessa época, o meu irmão Roberto, que foi superintendente da SUSEP, estava retornando de Londres com o título de doutor em atuária. E, na ocasião, circunstâncias de mercado, ele foi instado a desenvolver uma nova tarifa de automóvel, que naquela época era uma tarifa padronizada da SUSEP. Tá? E ele me convidou para desenvolver junto com ele a nova tarifa de automóvel, que é mais ou menos essa que está em vigor hoje em dia, onde você tem vários fatores, você guarda o carro na garagem, você vai com o carro para o trabalho, né? Qual é o modelo do carro, qual é o ano do carro, enfim, essa coisa toda foi desenvolvida mais ou menos em 1989 para 1991, aproximadamente, nesse intervalo daí. Tá? E aí eu mudei. Daí para frente eu fiquei no mercado de seguros, né? E eu estou no mercado de seguros há aproximadamente 40 anos. Tá? E sempre com essa vivência de desenvolver modelos estatísticos, atuariais, matemáticos para o segmento de seguro e também, que é o mais recentemente, analisando bem a questão da solvência de companhia de seguro ou de operadora de plano de saúde. Legal. Tem alguma especificidade dessa trajetória na parte de seguros que você... Algum desafio que você teve, algo que você se lembra como uma parte importante dessa trajetória? A área de seguros, a área de seguros, que é uma atividade securitária, assim como todas as atividades que existem no mundo, tem axiomas. E o principal axioma dessa atividade é o fato dela ser prospectiva. Então, você tem que adivinhar o futuro. E aí eu vou citar duas frases que não são minhas. Uma é do Roberto Campos e a outra é do Pedro Malan. No Brasil, até o passado é incerto. No Brasil, até o futuro é imprevisível. Então, imaginem, tá? Você ter que prever o futuro, muito bem, que você normalmente a gente vai prever no seguro de dano 12 meses para frente, né? Lembre-se que 12 meses para frente você tem fatores sazonais. Tá? Então imagine isso num país onde você tem insegurança jurídica, da forma como é hoje, né? Combinada com as dificuldades naturais de você projetar alguma coisa. Tá? Então isso também representa o quê? Um desafio, né? E aí você tem que estudar, e isso, de certa forma, né? Para não ser assim, absolutista, me prendeu a esse tipo de atividade. Né? Então, continuo estudando até hoje, né? Não sou dono de verdade nenhuma, tá? E cada vez acontecem novidades no setor, do ponto de vista teórico, do ponto de vista mesmo de aplicação prática. Legal. E você é coordenador da Cátedra de Saúde da ANSP, né? Exatamente. E a gente estava conversando um pouquinho que, na verdade, essa cátedra
ela não fala só de saúde, né? Conta um pouquinho para a gente o seu entendimento, né, dessa multidisciplinariedade da sua cátedra. Ela é uma cátedra, assim, muito sensível, porque ela lida com o quê? Com uma coisa chamada vida. E segundo os princípios, inclusive jurídicos, a vida não tem preço. Então, ela é uma cátedra, quando se fala em saúde, pensem no seguinte: médico, indústria farmacêutica, hospital é feito de quê? Engenharia, maquinário que está do hospital, engenharia novamente, né? Engenharia mecânica combinada com engenharia eletrônica, né? Combinado com uma série de coisas. E o desenvolvimento que está aí por trás? São cientistas, são biólogos. Tá? Então, essas características todas, tá? E eu não falei especificamente de atuária, de matemática e de estatística, que também fazem parte desse processo. Então, junte isso tudo e tente ver como é que você vai conduzir uma cátedra tendo tantas coisas como essa diante de você, nessa visão prospectiva. Como é que vai ser o futuro daqui a 2, 3 anos? O que nós devemos fazer para enfrentar esse futuro que virá daqui a 2, 3 anos? Então, esse é o grande desafio, tá? Obviamente, nem todas as respostas existem nesse momento agora, tá? Mas nós temos que estar preparados para o quê? Para buscar essas respostas e para enfrentar o que o futuro nos reserva. Nós vamos ter tempestades, como está acontecendo no resto do mundo, e que já aconteceu aqui em São Paulo e já aconteceu em vários locais. Como é que nós vamos ficar diante desse cenário futuro? Legal. Então, eu diria que talvez o grande pilar da cátedra de saúde, eu diria de todas, praticamente de todas, tá? É o aspecto prospectivo. É nós tentarmos ver com que nós podemos contribuir para que a sociedade futura seja melhor do que a de hoje. E aqui não tem como fugir de uma expressão que eu começo a vê-la em muitos locais: educação. A educação do seu ponto de vista doméstico, a educação do seu ponto de vista social, a educação acadêmica, tá? A educação comportamental. Tá? E aqui eu gostaria de salientar também a questão da saúde mental. Parece que não é uma coisa importante, mas é muito importante. E eu gostaria que vocês, na hora que pensassem em saúde mental, me desculpe a forma com que eu vou dizer as coisas aqui. Hitler foi o quê? Ele tinha doença mental para fazer aquelas monte de coisas que fez. E tantos outros indivíduos, né, que passaram por esse mundo, Mussolini, né, enfim, eram doentes mentais. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que nesse processo de saúde nós temos que estar absolutamente receptivos a todos os sintomas que a vida traz e coloca no nosso colo. Eu queria tirar um pedacinho da sua resposta aqui, quando você falou da parte de educação, e trazer para o contexto da ANSP, né? Qual é a importância da ANSP na vida das pessoas? O que a ANSP pode trazer? E aí também trazendo o contexto, né, do planejamento estratégico que a gente está estruturando, né, como dentro não só das cátedras, mas no contexto geral da nossa academia. Como é que você vê a importância da ANSP nesse sentido e nesse contexto? Eu tomo a liberdade de convidar a todos a que assistem a essa entrevista, tá? A visitar o site da ANSP e fazer o download dos e-books. E vocês vão ver que esses e-books, eles têm uma variabilidade de informação das mais diversas especialidades. Então eu diria que a ANSP, ela é, na verdade, um pilar absolutamente fundamental na formação educacional, inclusive acadêmica. E veja bem, uma acadêmica altamente detalhista e altamente aprofundada. Então, eu diria que, do seu ponto de vista de segmento de mercado na área de seguro, eu diria que a ANSP ela é um pilar indispensável. Embora, e aqui me desculpem a brincadeira e o gracejo, né, o nosso símbolo são 4 pilares. Exato. E exemplificando, né, essa importância que a ANSP tem no contexto do mercado de seguros, eu queria trazer um pouquinho de como foi a sua experiência
na audiência pública 50 da ANS. Então, novamente, eu não posso deixar de atribuir o crédito devido à direção da ANSP, que permitiu que nos apresentássemos perante a audiência pública número 50 como representantes da academia. Tá? E esse trabalho, ele mostrou uma série de equívocos de natureza médico-atuarial no que a Agência Nacional de Saúde Suplementar vem propondo para o mercado. E eu diria que nessa audiência pública número 50, tá, houve uma unanimidade que foi a seguinte: pouco tempo fornecido pela agência para análise das propostas que foram oferecidas. E o segundo outro ponto que também não foi unânime, mas a maioria concordou, a criação de grupos para fazer análise dos normativos antes de suas promulgações. E eu acho que isso é uma forma inteligente de se levar os assuntos. E vejam bem, tá? Não existe nenhum grupo de pressão nesse sentido. O que existe é uma troca de ideias, uma troca de conhecimentos, um aprofundamento de conceitos para que se busque o melhor para a sociedade, para que o beneficiário de um plano de saúde, embora eu não goste da expressão beneficiário, eu gosto mais da expressão usuário, tá? Porque como eu sou da área de seguros de danos, tá? Eu olho o segurado e o beneficiário é quem vai se beneficiar da morte de uma pessoa que tem seguro de vida. Esse é um beneficiário. Tá? Então eu prefiro usar a palavra usuário. Tá? Mas, de novo, nada que me iniba no uso da palavra beneficiário. Tá? Então, novamente, para resumir, tá? É um resumo do resumo. Tá? A audiência pública, então, no segundo momento, através da ANSP, foi sugerida a criação de um grupo permanente para uma análise prévia de todos os normativos que vierem a ser oferecidos ou que vierem a ser propostos para a sociedade. Legal. E a ANSP foi aceita, então, como consultora membro dessa comissão, que é um grande passo para a academia nesse sentido. Isso aí certo? já foi uma adição, tá? A OAB de São Paulo tem uma comissão chamada Comissão Especial do Direito Médico e da Saúde, tá? E hoje a ANSP é uma consultora dentro dessa comissão, tá? Juntamente com várias outras instituições. Então isso é importante porque você começa a ter a ANSP como elemento de pressão positivo, quer dizer, pressão positiva, tá? Para que o mercado possa ter as melhores soluções do ponto de vista geral, do ponto de vista global. Nunca podemos esquecer de que o Brasil é muito grande, de que a realidade de São Paulo, por exemplo, é diferente da realidade de Pará de Belém do Pará, de que a realidade de Cuiabá é distinta da realidade, por exemplo, do Rio de Janeiro. Tá? E essas coisas todas hoje não são devidamente levadas em conta. Tá? E aqui eu provocativamente coloco para vocês o seguinte: imagine dois grupos com características de risco diferente. E eu vou fazer aqui uma prévia, mas meramente como elemento ilustrativo, sem nenhuma intenção de nenhum tipo de coisa. Um dos grupos é composto de pessoas que vivem à margem do crime. E o outro grupo, não. É justo que eu junte os dois, por exemplo, por faixa etária, simplesmente? Ou se não seria mais adequado eu segregar os dois grupos? Será que um grupo que trabalha numa construção civil é igual a um grupo que, por exemplo, trabalha debaixo do ar-condicionado no escritório de contabilidade? Então, nós defendemos, tecnicamente, de que os riscos sejam melhor segregados e que não se use o conceito de community rate que vem sendo usado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar de forma unilateral. Perfeito. Antônio, sensacional a sua trajetória. De novo, uma das entrevistas mais ricas que a gente teve aqui. O bate-papo antes da entrevista também foi super interessante para mim, que não tenho essa vivência do mercado de seguro-saúde. Então, queria te agradecer pela sua entrevista, pela sua participação.
E você, se gostou do nosso episódio, curta, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Siga a ANSP nas redes sociais e até uma próxima.